Olá pessoal, mais um Programação em Reação nesta quarta-feira, 28 de março de 2018. Hoje uma quarta-feira de calor, né? Após o dilúvio, né? Ontem, às 7h30, 7 horas, começou a chover, né? Muita gente locomovendo, saindo de casa, saindo do trabalho, gente correndo para ver o jogo do Santos e Palmeiras na televisão, né? Com vitória de 2-1 para o Santos, que ganhou, mas não levou, né? Mas a molecada jogou bem, acho que foi um bom jogo. Mas muita gente se locomovendo para ver o jogo na Atmas, o jogo na padaria, o jogo em casa, né? Já que o jogo era mando do Palmeiras, então palmeirenses e santistas, palmeirenses que não foram ao jogo e santistas que não puderam ir, porque não podia mesmo, né? Clássico no estado de São Paulo é só um time só. E o Palmeiras levou a melhor nos pênaltis com um dia maravilhoso do Jailson, né? Que tem se transformado num dos grandes goleiros do país, né? E o Palmeiras segue aí hoje Corinthians e São Paulo. No estado do Corinthians, o São Paulo tem a vantagem de 1-0. Chuva muito forte, ruas alagadas, eu mesmo ia ver o jogo na Atmas, mas quando saí da minha clínica e comecei a ver, levei a minha mãe ali para ver Guilherme Stade, Oswaldo Cocker, quando comecei a ver que estava com muita chuva, achei melhor ver na padaria do Carlinhos mesmo, que é mais perto, para evitar o problema, né? Bom, no Maluf se transfere, ó, o Maluf saiu da cadeia, mas não foi liberado não. Tá com dor lombar e foi para o hospital em Brasília, né? Cuidado que se não melhorar vai transferir para o Sírio-Libanês ou para o Einstein lá, que político gosta que a gente fique nesses hospitais públicos, mas eles gostam de ir para o Sírio-Libanês, para o Einstein. O hospital público é para os mortais, né? Bom, Temer reflete e não concorda com os tiros, ninguém concorda no ônibus do Lula. Mas o Alckmin deixa escapar que o Lula está colhendo o que plantou. Mas depois o Alckmin se retrata, tal. Acho que ninguém merece ser recebido a tiros, se esses tiros existiram mesmo, se não existiram, se foi gente, fogo amigo, se não foi, né? Mas ninguém merece ser recebido a tiros, né? O Brasil esquece o trauma e bate a Alemanha por 1-0 na Alemanha, né? O ciclista foi morto na Rio Santos, nós já falamos ontem, no quilômetro 206, é o anestesista Carlos Francisco Matos Pereira, foi citado ontem no programa, que ele tinha falecido de manhã, né? É um anestesista promissor aí, 35 anos, casado, hoje faria 6 meses de casamento, né? Então é uma coisa muito triste, mas infelizmente aconteceu. A gente aqui, os pesares para a família, para a mulher, enfim, para essa nova família que estava se formando, e a gente acha que tem que ter alguma solução metropolitana, né? Uma pista de ciclismo e tal, porque senão mais mortes vão acontecer. Foi o Clarindo no erro do motorista, né? Tá. E esse ciclista parece que ele estava andando atrás do outro, aquela coisa que faz tal, e bateu na roda e ele foi jogado para dentro do leito carroçável na estrada, e aí tinha um carro passando e mais uma vida foi ceifada, né? Acho que o ciclismo, que é um esporte maravilhoso, tem se tornado um esporte perigoso na região. Muitas bicicletas roubadas na faixa de Gaza, né? Faixa de Gaza, vocês já sabem onde que é, né? Na faixa de Gaza ou na Rio Santos, enfim, é um problema seríssimo aqui. Mas hoje, para falar de segurança pública, de vigilância, nós temos o prazer de trazer aqui o coronel do BPMI, né? O comandou aqui a região, Armando Bezerra Leite, né? Uma grata satisfação em tê-lo aqui, porque a gente fala de segurança, fala de proteção ao ser humano, enfim, de todas essas coisas importantes no mundo atual, né? Sim, sim. Obrigado pelo convite, Filete, poder estar participando aqui. Obrigado ao Guto também. É sempre um prazer poder estar trazendo informações, conselhos, sugestões e atualmente a gente está trazendo também uma nova linha de ação, que se a gente tiver oportunidade a gente vai estar falando aqui hoje sobre o papel das pessoas tentando contribuir com a sua própria segurança. A violência, a criminalidade é uma questão que está encampada aí no nosso país. E assim como questões envolvidas com a questão da saúde, né? Por exemplo, que as pessoas vão se vacinar, vão ao médico, tomam ações preventivas para poder se preservar e poder viver mais, o que é ótimo, na vida moderna também exige algumas providências, algum envolvimento do cidadão para que ele possa contribuir de alguma forma para a sua segurança e da segurança até dos seus vizinhos, dos seus amigos. E para me ajudar a fazer o programa, falando de segurança pública, o jornalista conceituado, já trabalhou em vários veículos de comunicação da região, também tem programa aqui na TV Com, Guto Brito. Tudo bem, Guto? Obrigado por mais uma quarta-feira aí. Boa tarde, telespectadores. Obrigado pelo convite, Filete. Prazer estar aqui na bancada com o coronel Armando Bezerra Leite. Boa tarde mais uma vez. E aí, Filete, só para a gente fazer uma introdução para falar logo desse problema grave também das soluções em relação à segurança. Em relação à caravana do Lula, a gente podia colocar aquela musiquinha do Que Tiro Foi Esse, né? Fazendo uma analogia, que tiros foram esses, né? Da onde vieram esses tiros, quem disparou esses tiros e com que objetivo? E a gente falando aí do jogo do Brasil, um amistoso, não valia absolutamente nada,
não mudou absolutamente nada, eu quero ver na Copa. Mas a gente podia fazer também uma manchete dizendo que Jesus salva o Brasil. Né? Que se não fosse o Jesus ia ser 0-0 e aí a imprensa não ia ter o que falar hoje, porque parece que o Brasil ganhou da Alemanha numa final de Copa do Mundo. Lembrando, telespectador, que foi o time B da Alemanha, hein? Foi um time cheio de reservas, começar pelo goleiro. O goleiro está machucado, Neuer. E o Brasil ali, eu acho que o Brasil vai fazer um grande papelão nessa Copa do Mundo. Você acha, Guto? Eu acho. Você acha que o Tite, o todo-poderoso Tite, teu treinador... Esse é o problema. Todo-poderoso Tite. O Tite fala o que as pessoas querem ouvir. É muito fácil. O Tite abre treinamento, é amigo da imprensa. Não pode ser assim. Eu, particularmente, não gosto do estilo do Tite. Acho ele muito bonzinho. Mas um corintiano não gostar do Tite? Eu não gosto do Tite. Mas não gostou? Sabe quem eu gosto? Do Carille. Vanderlei Luxemburgo da Silva. Esse é o técnico. Mas esse está em má fase, Esse né? é o técnico que tem peito, que se o time dele tá mal, se tem alguém mal no primeiro tempo, ele não tem pudor, não tem vergonha de tirar para preservar o time ao invés do jogador. Tem muito treinador que deixa o primeiro tempo correr, que não mexe no primeiro tempo, a não ser por contusão, e o time dele vai tomando Aliás, fazendo um paralelo ao futebol, se o Luiz Felipe Scolari tivesse um pouquinho de peito, vocês lembram que no primeiro tempo do Brasil e Alemanha virou 5-0 para a Alemanha. 5-0. Tomou 2, ele tinha que fazer alguma substituição ali até para dar uma esfriada no jogo. Então eu sei que o programa não é esportivo, mas foi um ensejo mas aqui. Mas o Luxemburgo, que foi um grande treinador, está disposto. Vanderlei Luxemburgo time que ele vai, ele foi no esporte, quase rebaixou. Ele, se fosse... eu dou o Corinthians para o Vanderlei Luxemburgo treinar, nós somos campeão da América, aí tranquilo. Mas o Tite também deu esse título para vocês? Deu, mas depois de um vexame lá. Vexame? Não foi desclassificado no ano anterior pelo Tolima? Ah, mas aí depois ele foi campeão. Então, aí o André Sanches bancou ele e quem ganhou, mais uma vez, meus amigos, não foi o Tite, foi a camisa do Corinthians, que é muito pesada. Foi a torcida do Corinthians, que acredita no time até o fim, seja ele um time de estrelas ou um time operário. Então, essa mágica... torcida, essa mística, melhor dizendo, torcida mais camisa, dá ao Corinthians. Se for esperar do Tite, do Carille e de outros aí, desse... E aí já adianto hoje meu placar. Já adianto meu placar hoje. Corinthians 2-0. Classifica. E dá uma boa tarde pro Carille, que ele é capaz de ficar bravo contigo. Boa tarde, contigo. Carille. Desculpe não ter cumprimentado você no começo do programa. Cumprimenta ele e tal. Um corintiano que não gosta do Tite é como um petista que não gosta do Lula, pô. Isso é quase incrível. Temos que respeitar as opiniões divergentes, É quase incrível. Coronel, vigilância solidária. Eu fui num bairro outro dia de São Paulo, não sei se... que tinha umas plaquinhas nas casas, né? Falava assim, qualquer sinal de estranho, avise teu vizinho, mais ou menos assim. Umas plaquinhas mostrando assim, câmeras aqui, um vizinho ajuda o outro, mais ou menos assim, eu não me lembro, mas achei interessante. Foi no bairro, não foi no Morumbi, não, foi no... Eu vou te lembrar o bairro que foi. Foi no bairro da antiga subsede do Santos. Sim. Tinha lá assim, aqui não sei o quê, se o vizinho vê, ele avisa o outro. Uma coisa bem bacana, achei legal. É esse programa de vigilância solidária? É exatamente esse produto, na verdade. Produto, né? Tá. A empresa TecVoz lançou esse produto, Vigilância Solidária, trazendo para o dia a dia, tornando mais acessível a todos os cidadãos, um morador de residência ou de condomínio, uma empresa, um comércio, uma clínica, um clube, uma escola, proporcionando para qualquer pessoa a possibilidade de ter na sua rua, na fachada da sua residência ou do seu estabelecimento, uma câmera desse tipo. Essa câmera da Vigilância Solidária, ela tem uma característica, ela é chamada de câmera inteligente, porque ela é uma câmera que tem toda a tecnologia já nela própria. Basta que se ligue essa câmera à energia elétrica e a um sinal de 3G, imediatamente o IP dela já vai ser reconhecido pela nuvem e essas imagens serão gravadas imediatamente na nuvem. De modo que não vai comprometer a rede da pessoa, o computador dela, o Wi-Fi não vai ficar mais lento por conta disso, até porque o que se usa não é o download, né? Normalmente em casa a gente usa para ver filme, para ouvir música, para baixar um programa qualquer, a gente faz o download. Mas a internet ela tem duas vias, ela tem o upload e o download. A nossa câmera usa o upload, que normalmente está livre. Eventualmente, estabelecimentos comerciais utilizam, por exemplo, para passar um cartão. Mas é tão ínfimo o espaço que é utilizado para esse tipo de operação, que mesmo com a câmera não vai alterar em nada essa operação.
Então, a característica desse produto é que ele não vigia internamente, ou seja, não é para vigiar dentro da minha casa, dentro do meu comércio, dentro do meu estabelecimento. O foco é vigiar a rua, vigiar a calçada, aquela área que é pública. Então, a câmera vai ser instalada na parte externa, focalizando, muitas vezes, a fachada de mais do que um comércio, de mais do que uma residência. E as pessoas que forem usuárias desse serviço, elas todas vão ter acesso à imagem dessa câmera e de outras câmeras que houverem no bairro ou na cidade, conforme o formato em que o produto for vendido. Aqui em Santos, nós estamos formatando de modo que as pessoas vão poder ver as câmeras da cidade. Então, você mora no Gonzaga, por exemplo, e é cliente do produto e, eventualmente, a sua empresa ela fica no centro, o seu filho estuda no Boqueirão, você frequenta o clube na Ponta da Praia, você vai poder ter acesso a imagens onde houver esse tipo de câmera, desse tipo de produto, você vai ter acesso a todas essas imagens. E o que isso, na sua opinião, reforça a sensação de segurança? Inicialmente, quando há um comentário usual, fala assim, a câmera não impede crime. Normalmente, no início, não impede mesmo, não. Então, se você já está numa situação de vulnerabilidade, né, ou acaba surgindo uma ocorrência qualquer, a câmera muitas vezes não tem a capacidade inicial de impedir. Mas depois que você monta isso, você sistematiza isso de tal modo que você consegue filmar os acessos, outros pontos, mais de uma câmera, você acaba causando que, com o tempo, o próprio criminoso vai ficar sabendo, vai tomar conhecimento de que aquela região é uma região monitorada. Então, normalmente, o pequeno criminoso, é claro que um crime de grandes proporções, perpetrado por uma quadrilha organizada para assaltar um banco, uma câmera dessa dificilmente teria o condão de impedir. Mas o crime corriqueiro, as pequenas infrações, aquelas que mais incomodam o cidadão, o roubo do celular, a agressão, o furto do veículo, isso tudo vai acabar espantando o infrator. Ele vai deixar de praticar o delito ali sob o risco de ser reconhecido. Porque o ladrão vai onde é mais fácil. Sim, é a história da janela, né, da grade na janela. Exatamente. Se o ladrão olhar duas casas idênticas, uma tiver grade e outra não, certamente, se ele tiver com intenção de assaltar ou de furtar, ele vai invadir aquela que tiver sem grade. Uma tem cachorro, outra não, todas essas coisas também. E a vantagem desse modelo, como eu disse, como você compartilha as imagens, você permite assim que ao mesmo tempo que você está acompanhando a fachada da sua casa, digamos assim, você também pode olhar a fachada de outras residências, dos seus vizinhos. E aí um ajuda o outro a vigiar. Em São Vicente, por exemplo, o nosso parceiro que está atuando em São Vicente, ele implantou um modelo muito bem sucedido lá na cidade já, e está com mais de 50 câmeras instaladas no bairro. No início, identificou várias situações de pichação, furto de fio e até mesmo assalto que aconteceram, mas facilitou a identificação dos criminosos que foram capturados. Então, isso com o tempo vai criando um clima saudável, positivo, onde as pessoas vão se sentindo mais seguras. E desculpa interromper o senhor, coronel, e aí a efetivação de que está dando certo, né? Porque Sim. Se existe, e os pequenos delitos sendo punidos, os grandes delitos deixam de ser cometidos pelo menos ali naquela região que é monitorada. E a tendência é expandir. Na Vila Valença, que é esse bairro de São Vicente, onde eles começaram, muitas casas, né? O sistema, circunstancialmente, ele acabou sendo implantado depois daquele evento grave que nós tivemos no último trimestre do ano passado, uma invasão de uma residência, onde houve sequestro, retenção e até a morte de um dos moradores. E foi a partir dali que a população se mobilizou, tomou conhecimento desse produto, interagiu com esse franqueado que estava iniciando lá, e eles montaram um sistema que hoje em dia, inclusive criaram um grupo de vizinhos no Facebook, chama-se Vila Valença, Juntos pela Segurança, e isso tem proporcionado não só expandir o negócio do parceiro lá, como ao mesmo tempo tornar mais seguro, porque as pessoas passam a interagir mais e começam a participar mais. A nossa Constituição diz que a segurança pública é dever do Estado. Mas a maioria das pessoas só lê essa primeira parte do texto, esquece de ler a segunda parte, onde está escrito que é direito e responsabilidade de todos. Então, ao mesmo tempo que todo cidadão tem direito à segurança, ele também tem que, de alguma forma, exercer o seu papel para poder proporcionar segurança, não só para si, como para outras pessoas, né, para os seus concidadãos. Então, essa, por exemplo, é uma forma. E aí uma vantagem que eu já vi em relação, por exemplo, às câmeras que o poder público disponibiliza, primeiro é o custo,
E depois que as pessoas não vão ter que ficar a reboque do poder público, de uma prefeitura, por exemplo, até ela ter dinheiro, disponibilidade para instalar essas câmeras. As câmeras usadas pelo poder público são diferentes, tem uma outra formatação, tem o zoom e tal, mas é um equipamento muito mais caro e difícil de se instalar, cobrindo a cidade inteira de uma vez só. Então, esse trabalho de formiguinha, como você falou, um trabalho comunitário, também por iniciativa das pessoas, vai ajudar a se manter essa sensação de segurança cada vez maior. E numa região que a gente não foge ao Brasil inteiro, mas que tem um índice de violência acima do normal, vai ser uma ferramenta útil também, não só para, de repente, a polícia militar que trabalha no ostensivo, no policiamento ostensivo, para tentar impedir um crime, mas também ajuda a polícia civil a investigar um eventual crime cometido sendo monitorado por essas câmeras. Sim, inclusive a reação imediata. Antes da gente decidir em aderir a esse projeto, a gente procurou o poder público, procuramos a polícia militar, os meus colegas que estão na ativa hoje, assim como ocorreram em outras cidades do estado, procuramos o poder público municipal, que já tem um sistema integrado de monitoramento, mas como você mesmo disse, o SIM, ele foi estruturado dentro de uma tecnologia que existia na época, aonde você tem que trabalhar com o conceito da fibra ótica. E quando você trabalha com o conceito da fibra ótica, você tem que ter computadores de grande porte para gravar essa enormidade de imagens. Então, todo esse aparato tem um custo de manutenção muito grande, e nem sempre tem a mesma agilidade de uma atividade como essa. Então, o conceito tecnológico do Vigilância Solidária, esse conceito da gravação em nuvem, ele proporciona um investimento baixo. Então, por exemplo, para o usuário desse serviço, ele não vai comprar nada, ele vai pagar uma assinatura. Assim como quase tudo que está acontecendo conosco hoje em dia, ele vai baixar um aplicativo no celular dele, vai aderir ou não ao projeto. Aqueles que aderirem, é claro que alguns deles vão disponibilizar a sua fachada do seu estabelecimento, da sua residência, para a instalação de uma câmera. Essa câmera muitas vezes vai atender mais do que uma pessoa, vai atender 2, 3. O nosso planejamento é que ela atenda, na média, 5 clientes. Isso vai baratear também o custo da assinatura que ele vai estar pagando. E eu reforço, ele não vai ver somente a imagem da fachada da porta dele. Ele vai ver também a fachada, por exemplo, da escola onde o filho dele estuda, se a escola dele aderir, do clube que ele frequenta, do restaurante. O vizinho está viajando, ele tal, depois ele viaja e talvez até melhore o relacionamento, né? Como na Vila Valença. Tem muitas casas e muitas pessoas de idade, que muitas vezes o filho foi estudar fora, não está trabalhando, casou e foi morar em outro local, né? Inclusive a empresa, ela percebendo essa situação, sempre reforçando de que essas câmeras elas não são do cliente, né? São da empresa. Se precisar de manutenção, é a empresa que vai fazer. Quando a tecnologia estiver sendo ultrapassada, tiver que renovar por uma outra, é ela que vai fazer isso tudo também. Então, não é o custo do cliente, não é ele que compra, mas em compensação, foi observado ao longo do processo de vendas em outras cidades que às vezes as pessoas queriam, mas eu quero uma câmera na minha sala, eu tenho uma empregada que eu quero ficar monitorando quando olho meu filho, eu tenho um familiar idoso que fica sozinho em casa, eu queria saber se ele está bem, né? Eu queria ter acesso também à imagem de dentro da minha residência. Então a empresa criou um outro produto, é um produto paralelo, que eles chamam de câmera gota, né? É uma câmera com a mesma tecnologia, sendo que essa câmera, o cliente da vigilância vai comprar essa câmera para ele, ele vai habilitar essa câmera no aplicativo somente para ele. Esse não vai para a nuvem, esse é individual. Não vai ela vai para a nuvem, mas só ele tem acesso, ele não compartilha, fica somente para ele. E ela tem uma virtude que ela também tem um microfone. Então você consegue falar com alguém lá no ambiente e consegue ouvir o que estão falando no ambiente. Então é uma câmera espiã. É uma câmera espiã que somente ele tem acesso e que ela é mais, digamos, não é mais simples, né? Ela é mais fácil de operar do que a própria câmera da Tecvoz. Porque essa você ligou na sua casa, ela já vem com um ímã no verso, você colocou numa plataforma de metal, ela gruda, você ligou, o Wi-Fi já reconhece e ela já passa a operar e você habilita ela no teu celular. Essa é sua câmera e essa só você vai ver. Você pode pôr se for num comércio pequeno, aqui atrás do caixa, para controlar o funcionário, eventualmente, a segurança daquele ambiente interno. Na sua loja que você fecha à noite, que você na sua clínica, no seu escritório, que você quer saber se está tudo bem lá, ou então na sua residência. Então o uso é você que vai dar, mas só vai poder usar essa câmera quem já for cliente do produto,
porque o produto Vigilância Solidária é não só a câmera, como é a plataforma também. Então você precisa ter a plataforma no teu celular ou no seu computador. E aí uma outra vantagem que eu observo é que em relação às câmeras normais aí que são instaladas pelo poder público, tem a questão do cabeamento, né, da fibra ótica. Você tem um custo para cabear e é isso que onera o serviço. A Prefeitura de Santos mesmo está com um projeto em andamento hoje de instalar um centro de controle operacional. O projeto já foi aprovado, já tem verba liberada, as obras estão em andamento, mas é uma coisa que ela é demorada e ela se baseia no conceito que eles já tinham, né? Então eles estão melhorando aquilo que eles tinham, né, em termos de memória, de computação, inclusive até de câmeras e tal, mas dentro sempre daquela filosofia da câmera, do sistema de cabeamento, fibra ótica. Então isso é um limitador. Até por conta disso, Felipe, só para concluir, a gente procurou o poder público e tanto a Prefeitura quanto a APM se disponibilizaram a receber as imagens. Então a gente vai estar disponibilizando essas imagens gratuitamente, sem ônus, para o poder público, para que eles possam, sempre que forem motivados, pesquisar, né, ou seja, ir buscar as gravações e verificar alguma coisa que seja de interesse ou do seja, poder eles público. também vão ter acesso a essas nuvens aí e tal. Eles não vão monitorar, mas Não. eles vão poder também ver como se clientes fossem, mas é claro que sem custo nenhum, sem ônus nenhum, para poder eventualmente dar uma resposta para a sociedade. Lembrando que você está acompanhando o programa agora ao 1h15 ao vivo, pelo canal 11 da NET para Baixada Santista, 8 Vivo Fibra, né? Ou pelo www.tvcomsantos.com aí na tela, né? Se você preferir. O programa vai ser reprisado às 11 horas e reapresentação a 1h da manhã. Mas se você quiser participar agora, mandando perguntas para o Guto Brito, para o Coronel, aproveita, o Coronel Armando Bezerra Leite, sobre questões do seu bairro, segurança pública, também sobre esse processo da vigilância solidária aí também, você pode usar o nosso WhatsApp, que é o mesmo todos os dias, o 13 997 11 5545, né? Se você preferir ligar também, 13 21 38 4677. Você pode participar mandando dúvidas, questionamentos, sugestões, elogios e até críticas, sugestões de pauta para o programa, né? Guto Brito, alguma pergunta para o Armando, para o Coronel? Tem alguma chegando aqui, mas eu vou responder no segundo, a gente vai perguntar no segundo bloco. Eu tenho uma dúvida, Coronel, esse tipo de serviço, ele já como que ele chegou no Brasil e se já existe no exterior? No exterior eu não vou saber afirmar para você. No Brasil ele já existe, ele começou muito forte na capital. São Paulo tem serviço, São Paulo tem serviço. Sendo que na capital a prefeitura optou por montar uma plataforma própria com o suporte da empresa, com o apoio dessa empresa. Lá eles chamam de CityCam, City Câmeras, né? Mas é a mesma plataforma. Mas é pela prefeitura mesmo. ou... Então, na verdade, assim, a prefeitura abandonou o conceito de cabeamento, né? Abandonou a fibra. Hoje eles trabalham com essa tecnologia de câmeras, sendo que eles têm parceiros lá, empresas amigas que financiam algumas câmeras para a prefeitura, mas como a plataforma é a mesma, existem essas câmeras que são gerenciadas pela prefeitura, vamos dizer assim, mas ela tem acesso a todas as outras que a Vigilância Solidária também vende. E como o custo... Mas viável. a prefeitura faz direto ou usa a empresa? Ela monitora. A empresa faz para essa empresa? A empresa ela dá o suporte técnico. Então, assim, uma empresa de grande porte aluga câmeras e disponibiliza as imagens para a prefeitura. Sim. E aí a prefeitura ela criou lá um chamamento público, né, que é um instrumento jurídico, onde ela criou os parâmetros tecnológicos que ela estabeleceu, e dizendo, olha, o empresário, a empresa, o cidadão que quiser ou puder disponibilizar imagens para o poder público, nós recebemos sem ônus e nem contrapartida nesses parâmetros, com essa tecnologia, porque ela tem que ser compatível. Então todo mundo que tem vigilância solidária em São Paulo que chama aqui, né? Lá é o CityCam, lá é o Vigilância Solidária. Então, quem tem isso já está coligado com a prefeitura, tá tudo isso, junto. Você tem as câmeras do CityCam, que são câmeras que a prefeitura gerencia, cerca de 1.000 câmeras, e eles vêm mais 2.000, 3.000 câmeras que são essas que estão sendo vendidas para os cidadãos. Essa 1.000 eles pagam para a empresa, fazem um contato com a empresa, e essas 2.000 o cidadão colabora sem custo, mas também... disponibiliza. Teoricamente a prefeitura pagaria. Ela não paga porque o prefeito, o ex-prefeito, eu não sei a condição que ele está hoje, o prefeito Dória, ele conseguiu parcerias. Então, ao invés da prefeitura pagar por essas imagens, são empresas que pagam ou empresários que pagam por essas. E o interessante é que isso aí também, além da questão da segurança, ele também pode ver mobilidade urbana, né? Saber onde está um engarrafamento. Isso. Eventualmente, no caso de Santos, onde está... Se bem que o Santos alaga tudo, né? Não tem pontos de alagamento, né, prefeito Paulo Alexandre? Uma pessoa pode saber onde está alagado, evitar aquele caminho, saber, por exemplo, um desbarrancamento do morro.
Tudo isso. Se uma câmera tiver numa residência, a prefeitura vai ter ali uma imagem em tempo real. Eles têm muitos problemas lá de descarte irregular de lixo, por exemplo, né? Que é atividade de zeladoria. Lá eles conseguiram inibir muito essa situação de descarte de lixo com o emprego dessas câmeras. Sim, porque aí o cara pega porque a placa você do identifica, carro. né? Porque até então alguém jogou o lixo aqui, agora não tem o alguém você consegue identificar a partir da placa. E aí também, por exemplo, crimes, né, que nós vimos aí que a pessoa comete o crime e vai com... Teve em São Paulo, se não me engano, que eles mataram um morador de rua, colocaram num carrinho e o sujeito... E através das câmeras eles conseguiram rastrear e ver o que ele estava... Aqui mesmo em Santos teve o caso da menina, infelizmente, que apareceu num carrinho de supermercado, né? Logicamente que com esse sistema... Por exemplo, pessoas... moradores de rua fazendo algum tipo de arruaça, que em tempo real, isso vai poder ser monitorizado. Somente reforçando o que uma colocação sua, o que esse sistema vai proporcionar é a capilaridade para o sistema, na verdade. Né? A vigilância ela dá capilaridade por quê? Porque é natural que o poder público passe ou pretenda vigiar as principais avenidas, as ruas onde eles têm próprios públicos, então até por dever do ofício, o administrador público deve preservar as escolas, os postos de saúde, aquilo que é próprio municipal. Então é natural que dentro de qualquer planejamento ele vai priorizar essas vias, que normalmente são as principais ruas. As UPAs, Arena Santos. Sim, então esses locais em geral eles vão estar monitorados pela prefeitura e é compreensível que seja assim. Em compensação, aquelas ruas mais residenciais, aquelas ruas mais afastadas, muitas vezes esse sistema não chega lá. Né? A própria empresa privada age assim. Se a gente for ver, por exemplo, a questão da fibra ótica, que nós temos uma empresa que tem um monopólio disso aí, ela não consegue chegar em todas as ruas ou não tem interesse em chegar porque economicamente não é viável. Então, o sistema do vigilância, ele vai proporcionar essa capilaridade que hoje o poder público não tem. Sim. Nós vamos a um breve comercial, tem muitas perguntas chegando aqui, vamos responder no segundo bloco, é muito rápido, já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado.
Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação de hoje. Hoje, dia 28 de março de 2018, dia do revisor e dia do diagramador. O diagramador que é muito importante nos jornais aí do país, né? Enfim, está aí registrado hoje com o coronel Armando Bezerra Leite e o jornalista Guto Brito. Chegando muitas perguntas. Um abraço para você, Filete. Você está muito legal hoje. E o Eduardo Macuco. Eu estou falando pouco, estou legal, né? Como ele avalia a possibilidade de uma ação, como o coronel avalia, de uma ação conjunta com os 9 municípios da região na busca de um plano de segurança pública? É o advogado e jornalista Uriel Vilas Boas. Então, boa tarde, Uriel. Na verdade, esse plano já existe, né? Quando eu ainda estava na ativa, ele estava sendo entabulado. O próprio planejamento do monitoramento dos municípios da região, sistema de OCR, por exemplo, que aqui em Santos já foi instalado. O OCR é aquele sistema de captura da placa dos veículos para você poder confrontar com o banco de dados e eventualmente identificar se aquele veículo é produto de roubo ou furto, ou até se está com situação irregular perante os órgãos de trânsito e tudo mais. Então, Santos, por exemplo, já implantou esse sistema aqui em Santos, com base nesse planejamento que o Condesb já realizou já há alguns anos. Então, isso já existe. Eu acredito assim que, por mais competente que o poder público seja nessa tarefa, a gente tem aqui um exemplo muito grande aqui, que é a cidade da Praia Grande, que tem uma enormidade de câmeras também instaladas. O poder público sempre vai ter algum tipo de prioridade. E a prioridade sempre serão as principais vias, as vias onde tem próprios municipais, ou as vias mais problemáticas. Ele nunca vai ter a capacidade de cobrir todas as ruas do município. Nem se espera que possa fazer isso. E dentro da tecnologia que havia até então, que é a tecnologia da fibra, isso se tornava mais inviável ainda. A Praia Grande conseguiu chegar onde chegou porque fez um grande investimento nessa questão tecnológica de implantação de fibras, não só para transmissão de imagens, como de outros dados de gestão que a prefeitura usa. Mas, mesmo na Praia Grande, esse modelo também atenderia alguma demanda, que é essa capilaridade que a gente se referiu, que é poder atingir aquelas ruas onde haja menor movimento, onde a incidência criminal talvez seja até menor, mas são locais geralmente mais ermos, com potencial de risco para determinado tipo de delitos.
Então, a contribuição para a prevenção, indiscutivelmente, também seria boa, mesmo numa cidade modelo de referência de monitoramento como é a Praia Grande. Coronel, eu queria que, aproveitando o seu know-how e a sua presença aqui, eu queria que o senhor analisasse, fizesse para nós um balanço. Como é que o senhor está analisando a situação da segurança no Brasil como um todo? Não só aqui na nossa região, a nossa região serve como um extrato do que é o Brasil hoje. Lógico que nós temos aí o Rio de Janeiro, a intervenção federal. Por que nós chegamos onde chegamos? E na sua avaliação, com a sua experiência, o que pode ser feito para a gente tentar melhorar a questão da segurança no nosso país e na nossa região? Sim, a verdade é assim, por mais incrível que possa parecer, nós, moradores do estado de São Paulo, e mesmo nós, moradores aqui da região da Baixada Santista, podemos nos considerar privilegiados no contexto nacional, né? Basta dizer que o menor índice de homicídio por habitante é o do estado de São Paulo já há mais de 10 anos. E são índices que mesmo algumas cidades americanas não conseguem atingir. Então, só para ilustrar, né, o índice que vem beirando os 10 homicídios por grupo de 1.000 habitantes, aqui em Santos, por exemplo, ou melhor, aqui no estado de São Paulo, o Washington, o índice lá é 43. A cidade de Washington, que é onde... Capital dos Estados Unidos, talvez um dos locais mais policiados do mundo. Lá o índice de homicídio é grande comparado com o do estado de São Paulo, por exemplo. É claro que no estado de São Paulo você vai ter cidades mais ou menos violentas, até de acordo com a população. Mas, de todo modo, o que a gente percebe que está acontecendo no país é que a gente vive hoje um certo clima de descontrole, né? Você percebe claramente que a legislação não está sendo suficiente para impedir que pessoas se envolvam com crime, que está organizado, está estruturado, não só no estado de São Paulo, como também em outros estados do país. Em São Paulo, bem ou mal, fez o seu dever de casa, investiu na construção de presídios, equipou a sua polícia, lamentavelmente não remunerou da maneira que seria mais adequada ainda, né? No Brasil nós temos 27 estados e o estado de São Paulo paga o 25º pior salário do estado, né? O que é inadmissível. Um soldado do Maranhão ganha muito mais do que um soldado aqui em São Paulo e não dá nem para discutir o grau de exigência que se espera de um policial aqui e o outro no Maranhão. Com todo respeito ao Maranhão. Com todo respeito ao Maranhão, não precisa ir muito longe, mesmo em São Paulo. Nós temos cidades aqui de São Paulo que um policial atende uma ocorrência por mês quando atende. Cidades pequenas, é claro, cidades no interior, tranquilas. Na Operação Verão a gente vivia muito isso, né? O pessoal vinha trabalhar na Operação Verão aqui conosco e eles ficavam assim, assustados de ver o volume de ocorrências, pequenos registros, furtos, brigas, tem trânsito, porque lá na cidade dele ele fazia isso uma vez por mês e aqui ele fazia 10 por dia, até porque a gente dobrava a população da cidade e tudo mais. Mas a gente ainda vive num berço de tranquilidade. Eu acredito que é preciso aí um compromisso de toda a sociedade, enxergar a segurança pública como um sistema, né? Então, imaginar que essa intervenção no Rio de Janeiro vai causar alguma efetividade, é claro que não vai causar muita melhoria. Vai diminuir a violência, principalmente aquela visível? É muito provável. Você vai ter o triplo ou quádruplo de aparato de segurança espalhado pela cidade, você vai ter ações de inteligência ocorrendo pontualmente, é inevitável que você tenha algum nível de redução. Mas, ao mesmo tempo que isso vai acontecer, você vai começar a ter problemas nos presídios, porque você vai sobrecarregar os presídios. Então, segurança pública é preciso que ele seja observado como um sistema, onde você tem não só a prevenção, que é o papel da Polícia Militar, não só a investigação, que é o papel da Polícia Civil, mas também depois o papel do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário e o Ministério Público só podem ter uma atuação mais efetiva se a lei for boa, né? Se a lei gerar algum tipo de efetividade, não for repleta de benefícios, favorecimentos. Essa própria audiência de custódia hoje é um problema sério, né? Então, o policial militar se arrisca numa ocorrência, prende um ladrão, um criminoso em flagrante, 24 horas depois ele vai para a audiência de custódia e, por força de lei, o juiz libera.
Então o cara vai voltar para o crime. Lamentavelmente ele vai, porque o sentimento de impunidade vai prevalecer e a maioria deles vão voltar para o crime no dia seguinte, se não horas depois. Nós tivemos já no meu tempo aqui inúmeros casos, principalmente envolvendo menores, onde isso era mais comum, né, acontecer, onde você prendia em menos de 24 horas 2 ou 3 vezes o mesmo infrator. Ou então a equipe ainda registrando a ocorrência, o adolescente já estava saindo com a família. Isso é normal, né? Isso é normal. Debochando da guarnição. Liberar mediante termo de responsabilidade, né? Para o pai, que geralmente é o irresponsável que criou esse... Muitas vezes é o professor dele, né? Ele só está reproduzindo o que o pai... o exemplo que ele tem em casa. Aí o pai chora na frente lá. Então a gente percebe que a polícia ela passa a ter ser cobrada, naturalmente cobrada, porque é a última esperança do povo, mas ela tem um papel bem limitado em todo esse processo. Então é preciso que haja esse pacto nacional realmente, que haja um envolvimento, reformulação no sistema prisional. O sistema prisional hoje, para a maioria dos cidadãos, para as pessoas, elas enxergam como um castigo, né? Então o ladrão tem que ficar preso, tem que sofrer mesmo, tem que ficar na masmorra. E aí não é por aí, porque quanto pior esse criminoso for tratado, pior ele vai voltar. Vai fazer o PHD lá, sede de vingança. E o que é pior, as facções, elas percebendo esse clima nacional, elas acabam meio que adotando, né? Amparando. Então, mesmo aquele jovem infrator, pequeno criminoso, a primeira vez que ele é capturado, ele, quando chega lá na cadeia, ele vai ser recepcionado por uma das facções existentes, vai ser amparado e aí vai ficar devendo favor. Até para se preservar lá dentro, né? E aí ele vai ficar devendo favor e aí quando ele voltar ao convívio social, principalmente se ele for um réu primário, com um pequeno delito, fatalmente ele vai voltar, ele vai ser julgado, vai ser condenado a uma pena de no máximo 4 anos e ele vai acabar cumprindo em regime aberto. E aí ele já vai voltar para o sistema, né, para a rua, revoltado com a sociedade, mais revoltado do que era, devendo favor lá para a facção, e aí o ciclo vai se renovando. Coronel, sua presença aqui também é importante por conta disso. Você falou da valorização do policial. Nunca se matou tanto policial como agora. Essa pergunta da Viviane, perguntando se não teria que ser uma pena dobrada para quem mata um policial e também uma pena dobrada para se o policial, no cumprimento do seu dever, fizesse algum delito, né? Um abraço para a Viviane. Eu vou completar a pergunta. Viviane do Gonzaga. Eu gostaria de saber a opinião do coronel, mas eu gostaria, telespectador, de ver manifestações, gente na rua com faixa, protestando, quando morre um policial. Tem problema na polícia? Tem problema na polícia, como tem problema em qualquer outro setor da sociedade. Mas eu queria ver uma comoção nacional, o Jornal Nacional da TV Globo pedir a urgência na apuração do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro. E já esqueceram o motorista, né? Aí eu coloco a vereadora e o motorista, que foram barbaramente assassinados. Investigação, se encontra os culpados, verdadeiros culpados e os mandantes, que a lei caia sobre eles. Agora, eu gostaria de ver, coronel, uma comoção maior da sociedade quando morre um policial. Na maioria das vezes em serviço e defendendo a sociedade. Sim. Né? Porque o policial que está lá, ele é o escudo da sociedade. Quando acontece alguma coisa, quando a gente é assaltado, quando alguém é violentado nos seus direitos, a gente liga para a polícia, 190, né? A primeira coisa. Mas, na hora de defender a polícia, poucos aparecem. Vou repetir, existe problema na polícia? Existe. Agora, são eles que estão lá para dar vida para a nossa segurança. A sociedade não poderia também, porque quando existe a morte de um policial, é a família praticamente que está lá e os colegas de farda. Isso é uma questão até cultural no Brasil, né? A gente, quando vê filme policial americano, até eventualmente a gente vê algum policial criminoso envolvido com crime, mas normalmente, em contrapartida, no mesmo filme tem o contraponto, tem aquele policial honesto que vai até as últimas consequências para extirpar aquele criminoso, mas no Brasil não. No Brasil, em toda novela, em todo filme, em todo seriado, sempre a gente vê essa deturpação da imagem do policial, o que é uma pena, porque o policial é um cidadão que veio do seio da sociedade, ele é, de certa forma, reflexo disso, né? Ele estudou na mesma escola que a gente, ele é filho do nosso vizinho e, por alguma razão, muitas vezes, a maioria das vezes por idealismo, ele acabou decidindo por essa carreira,
que não é tão bem remunerada assim como eu acabei de dizer, aliás, é muito mal remunerada, uma sobrecarga de obrigações e poucos direitos, lamentavelmente, até pelo fato de ser uma carreira militar, né? Muita gente critica porque é militar, tem que acabar com o militarismo. Esse caso da Marielle gerou, inclusive, aí a movimentação dos correligionários dela pedindo a extinção da PM, né? Quer dizer, a esquerda aproveita um momento como esse ainda para tentar atingir a instituição, a única instituição que existe ali para protegê-los. Né? Aí, Coronel, deixa eu só fazer um parênteses. Muita gente falou bobagem também, né? Sim, é claro. O discurso político. Deixa eu só fazer um parênteses. No discurso do presidente Lula, que ele está em caravana pelo Sul, quando jogaram ovos ali, ele pediu para a PM dar um corretivo em quem estava jogando os ovos. Então a esquerda, quando precisa da polícia, ela também chama, né? Mas, de certa forma, também distorce, né? Sempre durante muitos anos, eu ministrei aula em curso de escola de soldados, na formação deles. E são jovens que prestam um concurso altamente concorrido. É um vestibular, né? É um vestibular bem muito concorrido. Como se fosse um vestibular Academia do Barro Branco? É pior que um vestibular, Felipe, porque ele não só tem que demonstrar capacidade intelectual, como depois tem que ter rigor físico, academia. Quando eu prestei para veterinária, era 70-1, era mais ou menos que o Barro Branco. Só que na veterinária você não tinha o teste de física, tinha um teste de habilidade lá. E vocês ainda tem que passar por um teste físico, flexão, barra e tal, né? É altamente concorrido. Mas eu, quando dava aulas para eles, eu brincava com eles. Falei assim, vocês devem ter algum probleminha de cabeça, deve faltar algum parafuso na cabeça. Porque até ontem vocês estavam do lado de lá, né? E o lado de lá é a sociedade que só aponta erros, só critica, ou ainda assim, quando acha que está prestigiando, né? O exemplo típico daquela mãe que está com um filho mal criado, desrespeitando, fala, fica quieto, senão vou avisar o guarda. Então, na cultura brasileira, o guarda é o repressor. Isso é da cultura brasileira. O guarda é o repressor, o guarda é aquele quem vai castigar. Quando, na verdade, deveria ser o protetor. Né? O lema da corporação é servir e proteger. A Polícia Militar do Estado de São Paulo existe desde a sua função para servir e proteger. Tem desvios? Os desvios são apurados, os policiais que praticam desvios muitas vezes são expulsos ou até presos, dependendo da conduta que praticaram. Mas isso é uma questão cultural que a gente vai ter que investir muito, né, nisso, para que daqui a algumas gerações, eu acredito, isso não é uma coisa que você consegue por decreto, nem da noite para o dia, reestabelecer essa confiança, essa simpatia, essa afinidade, esse respeito que o cidadão tem que ter para com a sua polícia. Porque a gente, quando sai daqui e vai para a França, vai para os Estados Unidos, vai para a Argentina, para qualquer outro lugar, quando a gente se vê num aperto, a primeira coisa que a gente faz é procurar um policial e age com o maior respeito, né? E acha que aquele cara é maravilhoso, tá? Ele é um policial igual ao nosso, ele veio do seio da sociedade, uma pessoa simples. A diferença é que lá a sociedade, culturalmente, foi desenvolvendo ao longo do tempo esse respeito, essa admiração pela sua polícia. E essa valorização, né? Porque quando as pessoas vão lá em Londres, a primeira coisa é tirar foto do lado do guarda da rainha, né? E aqui, o policial, como você falou, é o repressor, né? Ó, você fez uma coisa errada, ele vai te prender. Essa discussão ideológica que o Brasil vive hoje, né? O pessoal fala em divisão. Eu não acredito que seja divisão, não, né? De alguma forma, a mídia acaba criando essa sensação de que metade está de um lado, outra metade está do outro. Eu não acredito. Até porque uma pesquisa recente da Folha, e a Folha não dá para a gente dizer que é o órgão assim... É o balaústre do equilíbrio da direita, né? A pesquisa que a Folha fez há pouco tempo atrás demonstra que mais de 70% da população tem uma visão conservadora do mundo. Se 70% da população tem uma visão conservadora do mundo, não é possível que metade seja de esquerda ou de direita, ideologicamente falando. Certamente as pessoas, e é o que a gente vê no dia a dia, as pessoas querem estudar, querem trabalhar, querem casar, querem viver sua vida com segurança, querem conquistar as coisas pelos seus méritos. Ah, mas tem aquele que quer viver no bem bom? Isso existe em qualquer sociedade, não é só aqui não, viu? Qualquer sociedade, por mais moderna que seja, existe isso. Nos Estados Unidos você nem tem problema, é cara que entra na escola, metralha um monte de gente. Sim. Pessoas também têm desvios, só que lá tem lá a polícia mais acreditada, tem um corretivo e tal. E o senhor falou no fluxograma, mas também tem o executivo, né? Que não adianta, por exemplo, no Rio de Janeiro, não levar escola, não levar colégios bons, esporte para subhabitação em favela e achar que 30 anos nós vamos melhorar, né? Faz o executivo. Porque o Sérgio Cabral, todo poderoso governador do lado do Lula, um menininho na favela que hoje estuda
estuda direito, falou pro Sérgio Cabral, pô, Sérgio Cabral, mas está inaugurando aqui, mas não tem bola, a piscina é suja. Sai para lá, vagabundo, moleque do cacete, né? Lembrando que o segurança do Lula, e eu sempre defendo o Lula, até eu não acho que ele deva ser condenado em segunda instância, eu acho que deve esperar a terceira, é que no Brasil é muito demorado. Meu Deus. Não, mas deve Jura? seguir na Itália, na Espanha, em Portugal é terceira instância, ninguém é condenado em segunda instância por crime político, né? Ninguém é condenado. Agora, aqui demora muito, esse é o problema, demora muito e algumas coisas, o problema aqui que demora para chegar, né? Respeito sua opinião, mas voltando, eu concordo. Tem os embargos dos embargos. Deixa eu só fazer uma coisa. Eu voltando. cometi um erro aqui com a língua portuguesa, eu falei balaústre é aquele apoio do ônibus. Baluarte. Isso acontece. Então, mas dessa questão do Brasil, também não adianta você não investir em educação e tal. E o rapaz falou pro Sérgio Cabral, ele, sai daqui e tal, moleque e tal. Quer dizer, na verdade o moleque estava falando, pô, vocês querem inaugurar aqui, sair para televisão, mas não tem nada aqui. A gente não vai ficar preso numa bola, numa escola, numa biblioteca, porque não tem, né? Então também é a falha do sistema, do executivo, do legislativo, muitas vezes, que não propicia chegar na favela, na subhabitação. Na verdade, eu acho que tudo começa na cidade, né? Sim. Então, na escolha dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores, com um projeto que seja coerente, que seja factível, de iluminação pública, de pavimentação de ruas, de escolas, e hoje em dia não basta construir escola, você precisa ter a escola para o estudante, né, fazer o ensino fundamental, o ensino médio, mas você precisa ter o contraturno também, não? Mas eu digo assim, você precisa se preocupar até a criança precisa com estar o dia inteiro na escola. O modelo brasileiro, ele já é um modelo equivocado na essência, né? A gente elogia tanto os Estados Unidos, por exemplo, mas lá o modelo deles já pressupõe que a criança, mesmo que seja de um poder aquisitivo bom, ela vai permanecer a maior parte do dia dela na escola, não necessariamente estudando, mas desenvolvendo um convívio social, esportivo, cultural, em que ela vai ocupar o tempo dela, vai ser estimulada a fazer algum tipo de escolha. Nem todo americano é universitário, aliás, é uma minoria. Muitos deles acabam fazendo outros tipos de opção, né, de trabalhar com a família, de trabalhar no campo, fazer outro tipo de atividade. Então não é uma questão de escolaridade, necessariamente, no sentido de chegar até altos níveis de escolaridade, não é isso. É no sentido realmente de você proporcionar às pessoas essa condição de ter escolhas. Porque o que a gente vê hoje é muitas vezes, por exemplo, como no Rio de Janeiro, o menino indo para o crime não por escolha, por falta de opção. E não é nem por falta de opção, eu não tinha mais nada, eu resolvi ser aviãozinho do tráfico. Às vezes não é nem assim. É noticiado situações no Rio, por exemplo, onde o chefe do morro, onde o Estado era completamente ausente, ia na família e falava, pai, escolha um dos seus filhos para trabalhar no tráfico. Ele ia lá recrutar. Ele ia lá recrutar e o pai, para podia dizer não, para né? salvar os outros, ele acabava indicando um, ou seja, ele estava condenando um. E isso era feito de uma forma até perniciosa, porque o traficante já sabia que aquela família, para proteger o filho, não iria entregar... Não, eu digo depois que o filho já tivesse envolvido com o crime, não ia falar nada. Não ia denunciar, ia se calar. E também não ia ter ninguém do Direitos Humanos vendo essa situação, né? Então isso é uma coisa assim que muitas e muitas vezes a gente ouviu falar no Rio de Janeiro, custo a crer que não aconteça em outras cidades do Brasil, mesmo aqui em São Paulo, custo a crer, porque é onde o Estado fica ausente, certamente você pode ter esse tipo de problema. Então, como disse o Filete, é preciso que o Poder Executivo, não só o Executivo, né, que o Poder Público se aproprie dessas responsabilidades e passe a exercê-la de uma maneira mais coerente, de acordo com a necessidade e com a disponibilidade, claro. Não adianta você construir uma escola se você não tem dinheiro para contratar professor. A gente percebe que o Brasil está nesse buraco de hoje, por quê? Porque no modelo do governo anterior, o que se fazia? Se centralizava tudo, se comprava ambulância, mas não tinha motorista. Se construía hospital, mas não tinha dinheiro para contratar médico ou equipar o hospital. Ou seja, você centralizava as grandes licitações para poder gerar os 10% ou mais. Em contrapartida, hoje você tem uma enormidade de ambulâncias e obras abandonadas por aí. E a população é que sofre. A população reclamando do mesmo ainda. Né? A Jacirema está aqui. Jacirema deixa eu subir aqui. Jacirema está aqui. Realmente esse tiro do Lula foi esquisito, precisa de perícia, cheira mal, tal. Dá-lhe Palmeiras, Filete. Ganhou nos pênaltis, mas o time milionário do Palmeiras está devendo ainda, hein? Não existe comoção pública, os valores são invertidos, coronel. Marginais são idolatrados pela sociedade e a sociedade é vítima. Precisa mudar isso, né? Então, realmente a Jacirema falando aqui que precisa mudar esse conceito aí nas favelas, tudo, né? Então,
Tem aqui o Adilson, programa muito bom, traga mais pessoas para falar de segurança pública, pessoas capacitadas, né? Marcelo Prado, do Garagem Caiçara, perto da sua casa, ele com o Fábio Ferreira, Fernandes Carabina, vendo o programa aqui, mandando Um abraço para ele, lá no Canal 5. Lá no Canal 5, hoje tem garagem lá da Life, né? Bom, Coronel, queria agradecer a sua vinda aqui no programa, realmente passou muito rápido, mas com certeza vai voltar outras vezes para a gente falar de segurança pública e do Vigilância Solidária, um projeto aí que está entrando na Baixada Santista. Tem algum endereço eletrônico que as pessoas possam consultar? Pode sim, é www.vigilanciasolidaria.online. Esse é o site do projeto como um todo, e lá você vai poder encontrar, por exemplo, nós somos franqueados aqui em Santos, mas em outras cidades da Baixada existem também representantes, basta você procurar lá na página correspondente os endereços dos franqueados. Cada cidade tem um franqueado. Cada cidade tem seu franqueado. Aqui em Santos, por exemplo, nós temos 2 franqueados, o meu grupo e um outro grupo. Vigilânciasolidaria.online. Isso. Tá certo. Guto Brito, muito obrigado. Ótima quarta-feira. Eu que agradeço. Até amanhã, até a próxima. E estamos aqui. Vai, Corinthians! Guto Brito tá como Augusto hoje, Augusto, Manuel, tá tudo tomando maracujá hoje, porque o São Paulo vai na retranquinha lá e fazer um gol no contra-ataque. Vai ser difícil. Carilli já falou que o time tá desfalcado. Hoje o Corinthians e o São Paulo decidem quem vai jogar contra o Palmeiras. Jacirê, Muriel, todos contentes com a vitória do Palmeiras. Venceu, mas não convenceu muito, hein? Gastou 100 milhões para isso. Será, Guto? Eu também acho. Mas vamos lá. Mas o que importa é que foi uma coisa honesta e o Palmeiras mereceu passar para a final. E sem violência, que é o mais importante. Sem violência. Nós vamos embora, desejando uma ótima quarta-feira para vocês, que vocês merecem. Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.